Gênio, maior empresário do mundo, uma pessoa que é capaz de ver o futuro. Quando se trata de Elon Musk, não se costuma economizar nos elogios. Ele é também um sujeito excêntrico, diferente. Aos 48 anos, ele acumula uma série de sucessos como empresário e investidor, se associando a negócios como o PayPal, a Tesla e até as viagens espaciais com a SpaceX. Depois da morte de Steve Jobs, criador da Apple, passou a ser um dos empresários mais admirados do mundo. Também é uma das pessoas mais ricas do planeta. Mas tudo isso é porque, tanto quanto um grande empreendedor, Elon Musk é um investidor certeiro, com uma visão de futuro como poucos e uma capacidade impressionante de obter lucro. Você gosta de tecnologia? Gosta desse tipo de ação? Está curioso sobre como um dos nomes mais famosos do mundo aplica seu dinheiro? Roda a vinheta que o Cafeína te conta tudo. Muito bem, Doni, você que já cogitou ir para outro planeta, eu já, mas só com passagem de ida. Quem sabe a gente faz um Invest News da Lua, não sei. E aí, então terão naves interplanetárias, televisão, explosão demográfica, guerra, poluição. Tem que ter internet, tem que ter Netflix, iFood. Certo? Porque senão já viu, né? Não. Um mínimo de conforto. E você já pensou a se mandar dos terráqueos? Às vezes já. Dá uma vontade. Alguma vez dá uma vontadinha, né? Mas no momento eu estou satisfeito aqui neste planeta Terra, dentro da Via Láctea. E o que acontece? Mas tem um cara que quer sair. Quer sair. A diferença é que a gente às vezes fica com essa vontade. Sim, e ele bota na prática, passa. né? Não, ele tem como viabilizar. E a nossa passa. É isso mesmo. Olha só. O Elon Musk está sempre nas notícias. E ainda mais agora. No começo desse mês, um e-mail dele vazou. A empresa, que completou 10 anos na bolsa em junho, já se valorizou mais de 150% em 2020. E após este e-mail, que tinha um tom otimista, ir parar na imprensa, as ações dispararam, ainda mais atingiram o topo histórico. Avaliada em mais de 200 bilhões de dólares, a Tesla ultrapassou o valor de mercado da Toyota, apontada muitas vezes como a mais bem avaliada empresa da indústria automobilística. No e-mail, o bilionário mostrou otimismo com os resultados do segundo trimestre e com a possibilidade da empresa atingir o break-even, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o custo e a receita da companhia. O gráfico da empresa na bolsa é simplesmente impressionante, Doni. É um baita de um crescimento, né? Agora, Elon Musk não é tão conhecido aqui no Brasil como é nos Estados Unidos. Lá, ele segue uma tradição americana, o de empresário e inventor. Desde Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, e do gênio Nikola Tesla, que descobriu a corrente contínua e a corrente alternada, esse tipo de empreendedor chama muito a atenção. Olha só o raio-x de Elon Musk. Ele é sul-africano, tem 48 anos de idade, empresário, fundador do PayPal, CEO da Tesla, da SpaceX e de outras empresas também, com uma fortuna avaliada em 46 bilhões de dólares. Tá bom, né? 46 de dólares. O CEO da Tesla anunciou no fim de abril que não vai mais ter casa própria. É isso mesmo, tá muito caro, acho que ele achou isso porque ele estava prestes a virar pai junto com a cantora Grimes. O bebê, que tem um nome impronunciável, nasceu no dia 4 de maio. Mas, vida pessoal à parte, com a decisão de não ter mais casa, ele deve engordar um pouco mais sua fortuna. Porque ele colocou à venda a mansão onde vive atualmente lá em Los Angeles por 30 milhões de dólares. Há 8 anos, ele tinha comprado a casa por 17 milhões. Quer dizer, um belo lucrinho de 13 milhões de dólares, que dá um pouco menos de 80% em cima do preço pago. Isso que ainda tem essa outra casa, mais baratinha, à venda por apenas 9 milhões e meio de dólares. Em 2013 aconteceu algo similar. Ele tinha comprado a mansão por 6 milhões 750 mil dólares, ou seja, mais uma vez, lucro. Ao todo são 7 propriedades no patrimônio, com um valor total de 100 milhões de dólares. Isso aqui tá parecendo o momento fuxico dos bilionários, né? Mas por que caso a gente tá falando disso aí?
né? O que não interessa? Sei. Não, eu acho que não interessa. Primeiro que a curiosidade. É o triturando do inveja, fofocalizando Exato, fofocalizando na TV. Léo Dias vem aí, vai fazer um caos na minha vida. Sobre o Elon Musk, ele pode se dar bem no ramo imobiliário, a gente tá falando disso, mas é como investidor anjo que ele tem feito fortuna. O bilionário tem uma forma diferente de atuar de Warren Buffett e da holding Berkshire Hathaway. O Buffett fez fortuna comprando ações de boas empresas, principalmente pagadoras de dividendos, e mais recentemente comprando companhias e indicando a nova diretoria. No caso do Musk, não é raro quando ele entra num negócio e assume ele mesmo o comando da empresa. Foi assim com a Tesla, montadora criada por 2 engenheiros em 2003. O futuro CEO apareceu no negócio em 2004, investindo 6,5 milhões de dólares e comprando 80% das ações que tinham sido colocadas à venda. No total, nas outras rodadas de investimento, ele acabou gastando pouco mais, chegou a 70 milhões de dólares. Hoje, essa fatia da empresa vale 33 bilhões de dólares. É claro que a Tesla cresceu por causa da visão do novo CEO de construir carros elétricos eficientes, um visual espetacular, tudo isso por um preço relativamente acessível, mas o fato é que quem compra ações da montadora também se beneficia da visão dele. Desde 2017, os papéis da empresa se valorizaram mais de 400%. Hoje a Tesla é a maior montadora do mundo, com 224 bilhões de dólares de valor de mercado. Um diferencial é a forma que ele investe, que também é muito dependente das ideias dele. E é assim, não só com a Tesla, mas também com a SpaceX, empresa espacial que criou para produzir viagens espaciais mais baratas e que tem como meta a colonização de Marte, Doni. Além de comandar a companhia, o bilionário, que é engenheiro, é designer de foguetes. A SpaceX hoje é a maior empresa privada de lançamento de satélites e a primeira a ter mandado um foguete até a estação espacial. Mas ainda não ocorreu o IPO da empresa, que acho que é um dos objetivos. Em fevereiro, antes da crise do Covid, foi anunciada a expectativa de fazer a oferta das ações da Starlink, que é o negócio e internet da SpaceX. Só que o Elon Musk também já ganhou dinheiro criando empresas e depois vendendo, mais ou menos como a gente viu com as casas dele. Tudo começou com a Zip2, uma espécie de páginas amarelas que Elon Musk criou junto com o irmão e mais tarde foi vendida para a Compaq. Ele começou a empresa investindo 28 mil dólares que pegou emprestado dos pais. Ao vender, só 3 anos depois, a sua parte foi de quase 22 milhões de dólares. Do dinheiro, usou 10 milhões para investir na X.com, um dos primeiros serviços de pagamento online. No ano seguinte, essa empresa, a X.com, se fundiu com um concorrente para criar o PayPal, vendido ao eBay em 2002 por 1,5 bilhão de dólares. Elon Musk mais uma vez multiplicou o dinheiro investido. Desta vez saiu com 180 milhões de dólares no bolso, mas esse lucro ainda é menor se a gente mostrar o próximo negócio dele. Vamos a ele então. Um outro negócio que deu um lucro imenso foi o investimento na empresa de inteligência artificial DeepMind em 2010. O Elon Musk colocou 10 milhões de dólares na companhia. 5 anos depois, quando a DeepMind foi vendida para o Google, sua parte foi de 92 milhões. Em 2006, ele colocou 10 milhões de dólares na SolarCity, uma empresa de eletricidade baseada em painéis solares. 10 anos depois, a empresa, com dificuldades de caixa, foi comprada, adivinha por quem? Pela Tesla. Teve investidor reclamando, mas Elon Musk ficou mais rico em mais de 1 bilhão 600 milhões de dólares. Isso porque na época do negócio a sua parte foi de 550 milhões de dólares em ações da Tesla, que triplicaram de valor desde então. É isso, ele também comanda, além da Tesla e da SpaceX, a The Boring Company. É uma empresa que tem esse nome bem humorado, né? Afinal de contas, boring em inglês quer dizer chato. Sim. Então, essa empresa cava túneis e cria infraestrutura ultramoderna para cidades. Também é investidor em 2 empresas de inteligência artificial, Neuralink e a OpenAI, inteligência artificial em inglês, né? Se não me engano, você que é nosso tradutor quase simultâneo. Igual o teu Musk. Nessa última, o braço não lucrativo da empresa, que tem 2 atividades, uma comercial e a outra com pesquisa sem lucro, recebeu um investimento de 1 bilhão de dólares da Microsoft. Bem, a gente deu uma olhada aí no mundo de Elon Musk, no mundo financeiro. Ele sempre aí olha para o futuro da tecnologia e da sociedade. Mas ele tem algumas táticas de investimento.
a gente separou 5 delas para você se inspirar, quem sabe termos nosso brasileiro Elon Musk brasileiro. Por que não? Por que não? Por que não? Pode ser, vamos lá. Olha só, vamos ver as 5 estratégias dele então. Começando pela primeira. O chefe da Tesla sempre entra em um negócio com o próprio dinheiro. É um adepto do chamado skin in the game. Se você aposta que algo vai acontecer, diz ele, tem que colocar o seu dinheiro nisso. Não dá para esperar que só as outras pessoas se arrisquem. Ele tem um ponto em comum com o Nassim Taleb, da teoria do cisne negro, que tem até um livro a respeito, a gente já fez um programa sobre ele também. Em resumo, se você tem uma ideia de investimento, acha que algo vai dar lucro, não adianta só falar, tem que dar cara a tapa. Falar até papagaio fala, Doni. Uma frase dele famosa é a seguinte: meus recursos com a venda do PayPal foram de 180 milhões. Coloquei uns 100 milhões na SpaceX, 70 milhões na Tesla e 10 milhões na SolarCity. E tive que pedir dinheiro emprestado para pagar o aluguel. Ou seja, o investimento para ele é prioridade. Você não precisa correr o risco de atrasar o aluguel ou prestação, mas ao ganhar dinheiro, ele reinveste sempre. Vale para novos negócios, mas também para dividendos. É isso. Os cenários para suas ações, para os negócios das empresas em que você investe e também para o mundo em geral estão sempre mudando. Quem ia imaginar em janeiro que em maio, junho, todo mundo estaria isolado por causa do coronavírus? O Elon Musk costuma lembrar que as pessoas resistem a mudanças. Só que a mudança vem do mesmo jeito. Então aprenda a se adaptar aos novos cenários. E quem se adapta com maior velocidade sai na frente. E a quarta técnica, estratégia é pode concentrar a vontade. Essa é daquelas máximas que deixam o investidor confuso. Afinal, você sempre ouviu que não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. Isso é, diversificar ajuda a diminuir os riscos. Mas Elon Musk pensa diferente. Ele repete bastante uma frase: não tem problemas em colocar todos os ovos na mesma cesta, desde que você fique de olho na cesta. Aplicando aos investimentos, não tem problema em pesar um pouco mais em uma empresa se você estiver bem informado e ficar de olho nela junto. É isso aí. E a quinta estratégia de Elon Musk para você se inspirar: empresas não existem por existir, existem para resolver um problema, oferecer um serviço original, ser útil. Essa é uma máxima do bilionário. E no que isso serve para você? Atenção aos fundamentos, ao desempenho das companhias em que você investe. Com tudo isso, esse peculiar investidor e empreendedor chega longe, muito mais do que outros tantos por aí, mas na cola dele está Samidana, ali já na ele está preocupado, colocação. Ele está preocupado. Vai perder o lugar dele na lista da Forbes. Eu acho que ele é um cara muito sagaz. Brilhante, sagaz, mas não quer dizer que qualquer um que fizer isso vai se dar bem. Não, claro. Porque, assim, e eu, claro que não tenho nenhum trilionésimo da fortuna dele, acho perigoso não diversificar. Uma coisa é diversificar no seu negócio, é ficar no seu negócio. Então, as empresas que, por exemplo, Sami, que tenho comando, direção, eu vou pôr mais dinheiro. Mas quando eu vou na bolsa, por mais que eu acompanhe, eu não sei qual que é a minha interferência. Então, eu acho bom diversificar. Mas você já é o contrário, né, Doni? Você gosta, você tem algumas apostas aí. Mas mais ou menos. Mais ou menos. Não, eu acho importante diversificar também. Eu diversifico, eu concentro em termos de classe de ativo. Sim. Mas por uma estratégia pessoal, porque eu tenho uma previsão de fluxo de caixa determinada para os próximos anos, e aí nesse momento eu vou e coloquei uma fatia mais considerável em bolsa de valores. Agora, dentro da bolsa, aí sim eu tenho um portfólio, deve estar algo em torno de 10 empresas, tem que ver atualmente, porque eu sempre olho lá, vendo como vem, como estão, algo entre 8 e 10, mas é uma por aí. Boa diversificação. Né? Mas é uma diversificação já razoável. O que a gente diz é para não entrar de cara, mergulhar assim em uma única empresa, colocando o patrimônio da sua vida, porque, claro, isso pode ser um problema. Mas é interessante, sempre eu gosto de saber como que é a vida, como pensam as histórias por trás das mentes brilhantes e dos grandes patrimônios das pessoas que criam empresas em uma geração que muitas não criaram ao longo de várias décadas. Aprender com os erros é válido, mas com os erros dos outros é mais barato. Então, seguindo esse lema, vamos ao Giro de Notícias.
A super safra deste ano consolida o Brasil como o maior produtor mundial de soja. A produção de 2020 deve bater recorde. Quase 250 milhões de toneladas do grão serão colhidas. O IBGE também projeta as maiores safras de café e algodão da história. O Ministério da Economia informou que mais de 653 mil pedidos de seguro-desemprego foram registrados em junho. O número é quase 30% maior que o total do mês anterior. Desde a segunda quinzena de março, mais de 2,5 milhões de brasileiros solicitaram o benefício. A taxa média de juros para empresas caiu pelo terceiro mês consecutivo. De acordo com a ANEFAC, a taxa baixou para 3% em julho, o menor percentual da história. A divisão brasileira da Latam informou que foi incluída no pedido de recuperação judicial do grupo nos Estados Unidos. Em nota, a Latam Brasil afirmou que o movimento é natural diante do atual momento do setor e que continuará operando normalmente no Brasil. Cálculos da empresa de serviços financeiros Morgan Stanley mostram que o estoque de ofertas de ações para o segundo semestre já está em 70 bilhões de reais, com cerca de 35 operações estimadas para o período. Caso as previsões se confirmem, 2020 será o ano recorde em atividade do mercado de capitais brasileiro. Muito bem, essas foram as notícias e agora é claro que todo investidor, como a gente falou, tem que estar muito de olho na empresa onde você investe, nos tipos de aplicação que você tem, no que está acontecendo no mercado financeiro, no Brasil, no mundo. No universo agora com Elon Musk, em Marte, quem sabe? Mas vamos focar na Bolsa de Valores, nas ações e no dólar. Olha só o fechamento do mercado. No mercado financeiro, o Ibovespa abriu em alta e chegou a bater os 100 mil pontos após dados do mercado de trabalho americano, mas perdeu o ímpeto e terminou o dia em leve queda de 0,61%, pouco acima dos 99 mil pontos. Entre as maiores altas do dia, lojas americanas e Eletrobras. As ações da Eletrobras operaram em forte alta durante todo o pregão por conta dos esforços do governo para privatizar a companhia. Entre os destaques de baixa, a Braskem sofreu quedas após corte de rating e estimativa de 1,6 bilhão de reais em gastos pelas consequências das áreas afetadas pela extração em Alagoas. O dólar terminou o dia praticamente estável, cotado a R$ 5,34. Muito bem, Samidana, é isso. O que mais acrescentar? Giramos as notícias, Sim. Fechamos o mercado. Perfeito. Agora está a hora de fechar o Lojinha e até a próxima. Tchau, tchau.